Fala, minha galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Biel, estamos aqui para mais uma aula aqui. Planejei aqui alguns slides, né? Na verdade eu peguei alguns slides da aula 1 do Pará sobre grandezas físicas. E hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho aí sobre uma grandeza física, né? Que tá chegando provão aí de física aí, primeirão, e vai cair grandezas físicas. Então a primeira parte do nosso conteúdo de física vai ser as grandezas físicas. Então simbora. Grandezas físicas. As físicas têm a necessidade básica de medir. Mas medir o quê? O amor, a saudade, o tamanho de um corpo, a expressão de um fluido? Para nortear o estudo da natureza, a física se preocupa em medir propriedades da natureza que podem ser quantificadas. Ou seja, a gente mede coisas da natureza, tipo comprimento, força, tempo, esses negócios, certo? Para medir essas propriedades quantificadas, usamos grandezas físicas. Com elas podemos mensurar as propriedades na matéria e da energia. Exemplo, velocidade, a massa, o tempo são grandezas físicas. Ou seja, a massa, o seu peso, ele é uma grandeza física. Quando você vai lá na balança e pesa, eu tenho 70 quilos. Isso aí é uma grandeza física. Velocidade, quando um carro vai acelerar, tem uma velocidade, sei lá quantos por hora. Isso aí é uma grandeza física. E o tempo, né? Falta 16 minutos, falta 1h30, falta 2 dias, que daí você colocaria em 48 horas. Aí seria uma grandeza física também. Tipos de grandezas físicas. Temos a primeira grandeza física, a grandeza física escalar. São aquelas caracterizadas pela sua intensidade, o quão maior ou menor a extensão de um lago. O tempo de duração de uma aula são exemplos de grandezas físicas. Ou seja, o que seria uma grandeza física escalar? Uma grandeza física escalares, né? Físicas escalares. O tempo, ou seja, o medidor, como a gente coloquei ali no exemplo, esqueci o nome desse negocinho que mede a temperatura. Ela é uma grandeza escalar, o quão maior ou menor a extensão. Ou seja, se você pegar uma fita métrica e for medir a sua casa, você ou vai ter uma quantidade maior ou menor da extensão. Ou seja, a grandeza escalar é algo grande, algo extenso, algo que você precisa medir, que tem ou é maior ou é menor, entendeu? Então isso é uma grandeza escalar, é algo que você consegue medir dependente da quantidade, né? Uma grandeza onde tem uma extensão, entendeu? Vamos para a próxima agora. Uma grandeza vetorial. Uma grandeza física vetorial. São aquelas propriedades na natureza, que são expressas por 3 itens. Lembra disso. Grandeza vetorial é expressa por esses 3 itens. A intensidade, o módulo, a direção e o sentido que atua a grandeza física. Daí eu usei o exemplo ali da casa. A posição da casa é uma grandeza vetorial, já que ela depende dos pontos de vista dos observadores A e B. Aí eu coloquei ali, observador A, posição da casa em relação ao observador A. E posição da casa em relação ao observador B. Ou seja, uma grandeza vetorial, uma grandeza física vetorial, ela vai ter esses 3 itens, né? Ela vai ter uma intensidade, né, que é um módulo, a direção e o sentido. Ou seja, ela vai ter que ter essas 3 para ser uma grandeza vetorial. Então anota no caderno aí, para ser uma grandeza vetorial tem que ter a intensidade, que é o módulo, a direção e o sentido que atua a grandeza física, certo? Agora a gente tem aqui a grandeza física vetorial um pouquinho melhor, né? O módulo é pelo tamanho do vetor que apresenta a grandeza vetorial, ou seja, é o tamanho do vetor. O módulo, tá? É o tamanho do vetor. E a direção é o tamanho do espaço, depende do sistema de orientação que é usado. Ou seja, o tamanho do espaço ali depende muito do sistema que é usado, né? A orientação que é usado. Então, ela vai depender muito de um sistema de medição ali. Ela é representada pela reta suporte do vetorial. Ou seja, o módulo ali, essa seta azul, ela é o nosso módulo, ela é o tamanho do vetor, certo? E aqui, ó, os risquinhos, ela é a direção e o sentido que ela está indo, entendeu?
Então esse é o sentido, ela vai ter um sentido que vai depender muito do sistema de orientação. A direção dela vai depender muito do sistema de orientação, que é o módulo, tá bom? O sentido, aqui tem um pouquinho mais. A orientação, tais como norte ou sul, leste ou oeste, direita ou esquerda, mostra que toda direção apresenta dois sentidos, que são como a ponta da seta de cada vetor. Como eu disse antes, ela vai ter uma direção, um sentido, certo? Que vai depender muito do seu sistema de orientação que é usado. Ou seja, se ela está indo para o norte, ela vai ter um sentido norte. Se ela está indo para a esquerda, ela vai ter um sentido da esquerda. Se ela está indo para a direita, sentido da direita e assim, etc. Assim tal. Então o sentido depende muito desse sistema. Eu fiz um exercício aqui, rapaziadinho. Eu quero saber de vocês aí. Assinale as alternativas que são grandezas escalares. Vamos ver o que é grandeza escalar? Ó, grandeza escalar são aquelas que caracterizada pela sua intensidade, o quão maior ou menor a extensão. Ou seja, é um negócio que você consegue medir tanto a temperatura e tanto o metro, né, a distância. Então vamos voltar para lá, para nossa alternativa. A altura, rapaziada, ela é considerada uma grandeza escalar? Ela é considerada uma grandeza escalar. Por quê? Porque você consegue medir a sua altura, certo? Então é algo que você consegue medir, entendeu? É algo que você sabe, é algo que você consegue medir. Já a força, ela não é uma grandeza escalar, porque você não consegue medir a força. A altura, ela é uma grandeza escalar. Mas voltando agora, a força, ela não é uma grandeza escalar, como eu disse, certo? Vamos passar mais um slide, vamos ver se a velocidade é uma grandeza escalar? Não é uma grandeza escalar. Peguei vocês. Eu falei que ela é por quê? Porque muita gente acha que velocidade é uma grandeza escalar, mas na verdade a massa é uma grandeza escalar. A massa eu consigo medir a minha massa, a velocidade eu não consigo, eu não consigo medir a velocidade. Velocidade é algo que é constante, então não tem como eu medir diferentes em extensão. Comprimento, mesma coisa, é uma grandeza escalar, porque você consegue medir. Distância, aí sim entra no monólogo de velocidade, você consegue medir a distância, porque a velocidade e a distância são coisas diferentes. A velocidade é a velocidade que o carro está. Digamos, o carro está a 50 km por hora, você não vai medir 50 km por hora, você vai medir a distância que ele vai percorrer. E isso cai muito em física, então fiquem espertos. Volume, dá para medir volume? Dá para medir volume. Tempo, dá para medir o tempo. Então, grandezas escalares, lembre bem, grandezas escalares é algo que você consegue medir, é algo escalar, é algo que tem uma extensão. Vamos voltar lá para o conceito de grandeza escalar, aqui ó, são caracterizadas pela sua intensidade, com maior ou menor a extensão de um lago. Vamos pegar um lago e eu vou medir a extensão dele. É isso que é uma grandeza escalar. Então, lá nas questões, se você quiser tirar um print e tentar fazer, você pode tentar fazer aí. Daí você pesquisa, tenta ver por que a altura é uma medida escalar, por que comprimento, massa, distância, volume ou tempo é uma medida escalar. E isso vocês conseguem medir toda hora, tá bom? Mas é mais ou menos isso, tá, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, não esqueça, essa aqui foi a primeira parte, eu vou estar fazendo mais. Vai estar fazendo mais vídeos sobre física, porque essa semana vai estar bem corrido, vai ter bastante prova de física para bastante gente. Então eu vou estar fazendo aqui esses vídeos aí, ajudando vocês em física. Tamo junto, muito obrigado, é nóis, falou e...